Se Jesus ressuscitou, quais são as provas? Depois de tudo que já consideramos nessa programação natalina, passaremos agora a examinar as evidências históricas da ressurreição de Jesus. E antes de qualquer coisa, é importante dizer que nos dias de Jesus, ressurreição não significava vida após a morte em alguma forma desencarnada. Não significava a imortalidade da alma, seja no inferno ou no paraíso, e também não significava reencarnação. Significava a reversão da morte, a restauração a alguma forma de imortalidade no corpo. Muitos pagãos acreditavam em uma vida desencarnada após a morte, mas eles consideravam a ressurreição impossível. Alguns judeus, não todos, esperavam a ressurreição dos justos no último dia, mas jamais a ressurreição de alguém antes disso. O corpo ressurreto poderia diferir dos nossos, mas tinha que ser um corpo. O Dr. William Lane Craig conta uma experiência que o marcou bastante. Ele estava ouvindo a posição de um estudioso judeu canadense chamado Pinchas Lapid, numa palestra sobre a ressurreição de Cristo. Ele disse que quase caiu da cadeira quando o estudioso judeu acabou chegando à conclusão de que a melhor explicação para as evidências é que o Deus de Israel ressuscitara Jesus dos mortos. Nada mais ilustra tanto a credibilidade histórica da ressurreição de Jesus do que o fato de que esse estudioso judeu estava convencido, com base nas evidências, de que o seu Deus, o Deus de Israel, que ele adorava, tinha ressuscitado dos mortos Jesus de Nazaré. Se Deus de fato ressuscitou, isso certamente teve grande importância. Se Jesus de Nazaré ressuscitou dentre os mortos, ele foi então uma figura única e incomparável. Não se trata de uma sobrevivência espiritual, nem de uma recuperação física, mas de sua vitória sobre a morte e de sua ressurreição para uma dimensão diferente de vida. Não sabemos de mais ninguém que tenha tido essa experiência. O nascimento de Jesus foi natural, mas a sua concepção foi sobrenatural. Sua morte foi natural, mas a sua ressurreição foi sobrenatural. Lucas, conhecido como um historiador detalhista e acurado, diz que há muitas provas incontestáveis da ressurreição de Jesus. Que provas são essas? Começaremos nossa análise das evidências falando sobre o rompimento do selo romano e a remoção da grande pedra. O selo romano representava o poder e a autoridade do Império Romano, e as consequências de romper o selo eram severas. O Império faria de tudo para encontrar as pessoas responsáveis e depois de prendê-los, eles receberiam uma severa punição. Será que os discípulos de Cristo teriam rompido esse selo? É difícil imaginar essa possibilidade, pois depois da prisão de Jesus, eles mostraram sinais de covardia e se esconderam. Pedro até mesmo negou por 3 vezes que conhecesse Jesus. E outro grande problema para ser resolvido, e que foi a primeira coisa que impressionou as pessoas que vieram ao sepulcro naquela manhã de domingo, foi a posição em que a pedra de 1,5 toneladas a 2 toneladas tinha sido colocada diante da entrada. Todos os autores dos evangelhos mencionam a remoção da grande pedra. Por exemplo, Mateus 27, versículo 60 diz que José, rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Aqui, a palavra grega para rolar é kulio. Marcos usou a mesma raiz em seu evangelho, mas no capítulo 16 ele acrescentou uma preposição para explicar a posição da pedra depois da ressurreição. Em grego, como em inglês, para modificar a direção de um verbo ou intensificá-lo, acrescenta-se uma preposição. Marcos acrescentou a preposição aná, que significa para cima, ou em direção ascendente. Assim, anaklio pode significar rolar alguma coisa para cima em um curso inclinado. O uso que Marcos faz desse verbo indica que a nova posição da pedra era sobre uma encosta ou um talude, com relação à sua posição original. Na verdade, essa pedra estava tão acima na encosta que Lucas usou a mesma raiz, kulio, mas acrescentou uma preposição diferente, apó, que pode significar, de acordo com os léxicos gregos,
uma separação de ou a alguma distância de. Apocolio, então, significa rolar o objeto de outro, afastando de modo que ele fique separado por alguma distância. Lucas nos diz que as mulheres viram que a pedra havia sido movida a alguma distância do sepulcro. Na verdade, a pedra estava em uma posição tão afastada do sepulcro, sobre uma encosta, que João, no seu evangelho, no capítulo 20 de seu evangelho, teve que usar um verbo diferente em grego, airo, que significa pegar alguma coisa e levá-la embora. E diante disso, é impossível não levantar a seguinte questão. Se os discípulos tivessem vindo e andado na ponta dos pés em volta dos guardas, adormecidos, por que teriam movido a pedra de 1,5 toneladas a 2 toneladas para cima do talude, afastando-a do sepulcro em uma posição que parecia como se alguém a tivesse retirado dali? O esforço desnecessário teria sido ruidoso e teria consumido tempo e energia valiosos. Esses soldados teriam que ser surdos para não ouvir uma movimentação desta natureza. Você não concorda? Amanhã falaremos sobre o sepulcro vazio e sobre as teorias a respeito disso. Ore comigo. Senhor Deus, queremos nessa hora reconhecer que Tu tens sido o nosso rochedo, o nosso refúgio, nosso abrigo, sobretudo nesses tempos de tanta incerteza e lutas. Deus, nos ensine a agir da melhor maneira, pois não queremos dormir como os demais. Nós somos parte do corpo de Cristo e precisamos uns dos outros. Nossa caminhada é em direção ao céu. Glórias a Ti, ó Deus. Queremos focar nossos olhos em Cristo e encher o nosso coração dele, para que nossos lábios possam falar sobre ele. Que nada nos venha a faltar, pois o Senhor tem cuidado continuamente de cada um de nós. Receba as nossas petições, ó Deus maravilhoso, e venha socorrer o Teu povo nessa hora difícil, pela qual muitos estão passando. Que o Teu olhar de misericórdia esteja sobre nós, Senhor. Que cada pedido feito agora possa encontrar uma resposta segura em Ti. Que todos os pedidos registrados aqui nos comentários sejam acolhidos por Ti e obtenham o Teu favor, de forma que nenhum deles fique sem resposta. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o alfa e o ômega em nossa vida. Nada passa desapercebido diante de Ti. Agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.